As águas do Atlântico guardam uma história de orgulho, tradição e disputa. Mas, de repente, aquilo que parecia rotina virou arma em uma guerra bilionária. As lagostas. O que antes simbolizava a herança familiar, agora se tornou munição em uma batalha comercial que divide aliados históricos e ameaça identidades inteiras. Como os Estados Unidos, donos de um litoral marcado pela pesca de Maine, perderam espaço em mares que sempre chamaram de seus. Como o Canadá, discreto por décadas, conseguiu transformar diplomacia em vantagem econômica e virar o jogo em questão de meses. Nos portos canadenses, barcos retornam cheios, docas lotadas e exportadores fechando contratos milionários com clientes na Europa e na Ásia. Do outro lado da fronteira, em Maine, armazéns acumulam caixas que não encontram destino. Quando Ottawa assinou acordos estratégicos, abriu as portas de mercados gigantescos sem tarifas: Paris, Madrid, Berlim. Restaurantes e distribuidores mudaram de fornecedor quase da noite para o dia. A lagosta canadense passou a chegar mais barata e mais competitiva. Enquanto isso, a lagosta de Maine, mesmo reconhecida por sua qualidade, ficou presa em tarifas que tornaram o produto menos atraente. Resultado disso, as vendas despencaram. O que antes era orgulho nacional virou vulnerabilidade. Cada caixa rejeitada representa o esforço de famílias que, por gerações, sustentaram a vida costeira de Maine. Cada contrato perdido é o fim de uma tradição que ligava avós, pais e filhos ao mar. O Atlântico, que sempre uniu dois países, agora é palco de uma disputa. Para uns, oportunidade, para outros, ameaça. E a questão é, se o mar deixou de ser refúgio e virou campo de batalha, quais serão as consequências desse conflito para o futuro? O que começou no Atlântico rapidamente se espalhou para o Pacífico. Quando o Canadá entrou no Acordo Transpacífico, abriu caminho para mercados de peso como Japão, Vietnã e Malásia. Foi um movimento devastador para os Estados Unidos. Enquanto Washington discutia tarifas, Ottawa garantia acesso privilegiado a consumidores que tratam a lagosta como símbolo de status. De Tóquio a Hanoi, a mesa de luxo passou a ser servida com um produto canadense. Era construção de imagem. O Canadá passou a ser visto como fornecedor confiável, sustentável, capaz de entregar qualidade e preço justo. A lagosta canadense deixou de ser uma alternativa para se tornar referência. O consumidor asiático, exigente e atento, passou a associar o produto a prestígio. Como um país discreto conseguiu ocupar esse espaço, enquanto o rival, com tradição histórica, ficava à margem? Os números não deixam dúvidas. Por volta de 2023, o Canadá já controlava mais de 3/4 do mercado de lagosta viva na China, enquanto os Estados Unidos se contentavam com apenas 1/4. Em Xangai e Pequim, servir lagosta canadense virou prática comum em eventos de negócios e celebrações familiares. A mesma lagosta que, anos antes, lutava por espaço, agora se tornava objeto de desejo e ferramenta de influência cultural. Em Washington, a derrota era como humilhação. Em Maine, a sensação era de abandono. O produto era o mesmo, o sabor continuava reconhecido, mas os acordos assinados em Ottawa garantiam que a concorrência não fosse feita em condições iguais. Como competir quando o tabuleiro está inclinado? O cenário expunha uma contradição. Os Estados Unidos, acostumados a ditar regras do comércio global, agora se viam encurralados por um vizinho que soube usar diplomacia como arma. Não foram os barcos maiores, nem a pesca mais abundante que definiram o vencedor. Foram os tratados, as alianças e a visão de longo prazo. Quem teria imaginado que a lagosta, símbolo de tradição regional, se tornaria peça estratégica em disputas entre potências, enquanto os canadenses celebravam contratos de longo prazo e consolidavam cadeias de fornecimento, os americanos buscavam alternativas que pareciam sempre tardias. A cada nova negociação perdida, a lacuna aumentava. E a dúvida era: a supremacia canadense seria um fenômeno passageiro ou estava diante de um domínio definitivo? Nas ruas de Bar Harbor e Stonington, algo mudou. Restaurantes que exibiam cardápios repletos de lagosta passaram a oferecer alternativas mais baratas, na tentativa de atrair clientes. Pescadores voltavam do mar com barcos cheios, mas o preço pago pelo quilo da lagosta já não sustentava o custo do combustível, das armadilhas e da manutenção dos barcos. Era o peso da política recaindo sobre a mesa de jantar de famílias que, por gerações, viveram da mesma tradição. E o impacto não ficava restrito à economia.
Escolas locais sentiam o efeito quando filhos de pescadores deixavam de se matricular por falta de perspectiva. Jovens que herdariam o ofício dos pais agora sonhavam com empregos em outros estados, longe do litoral. A identidade de comunidades inteiras, construída sobre o ritmo das marés, parecia escorrer pelos dedos. Até que ponto um tratado assinado do outro lado do oceano pode mudar o destino de um povo? Do outro lado da fronteira, no Canadá, a realidade era oposta. Em portos de Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo, os barcos descarregavam lotes que partiam direto para aviões rumo à Europa e à Ásia. Famílias que antes contavam cada centavo, agora falavam em expansão, compra de novas embarcações e contratação de mais trabalhadores. O que para Maine era desespero, para o Canadá era prosperidade. Essa disparidade trouxe à tona sentimentos de frustração e até de traição. Em Maine, muitos se perguntavam como um aliado histórico poderia virar concorrente tão feroz. Mas a verdade é que a disputa não era feita no mar. Era decidida em salas de negociação, onde tarifas e acordos ditavam quem teria futuro e quem ficaria para trás. E para quem vive à beira-mar, a percepção é: já não basta acordar antes do sol, enfrentar ondas geladas e voltar com o barco cheio. O que define o amanhã são decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. As famílias de Maine e do Canadá sabem. Essa é uma batalha pela sobrevivência de culturas costeiras que atravessaram séculos. A questão que fica é se, em meio à disputa global, haverá espaço para preservar não só economias locais, mas também modos de vida que dão sentido a comunidades inteiras. Os números mostram um abismo. De um lado, o Canadá consolidando mercados e ampliando sua presença em continentes inteiros. Do outro, os Estados Unidos assistindo ao encolhimento de uma tradição que por séculos foi símbolo de identidade e orgulho em Maine. Mas por trás das estatísticas estão as pessoas. Comunidades que prosperam com a abertura de novos contratos e famílias que lutam contra a perda de um modo de vida. Não existe neutralidade quando o comércio se torna disputa de poder. Ganha espaço quem sabe jogar com inteligência. Quem entende que, em um mundo interconectado, o preço de cada quilo de lagosta pode estar atrelado a decisões tomadas em gabinetes distantes. Ainda assim, a história não termina hoje. Porque cada contrato assinado, cada nova tarifa anunciada e cada campanha política transforma a paisagem desse conflito. O futuro permanece aberto, marcado pela incerteza de até onde os países estarão dispostos a ir para proteger seu espaço à mesa global. A pergunta que fica é inevitável. Se até a lagosta virou instrumento de guerra, o que mais pode ser usado como arma no comércio internacional? E é justamente aí que esta reportagem se conecta a uma reflexão mais ampla. Grandes disputas econômicas não acontecem sozinhas. Elas são moldadas por líderes que tomam decisões capazes de redefinir destinos. Para entender melhor como trajetórias individuais de presidentes impactam o mundo em que vivemos, preparamos um e-book exclusivo sobre as biografias de figuras centrais como Donald Trump e Xi Jinping. Um material que ajuda a compreender como escolhas pessoais se transformam em políticas globais. O e-book está disponível no comentário fixado. Se você acompanhou esta série até aqui, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e deixe seu comentário. Sua participação é essencial para ampliar esse debate e dar voz a quem acredita que informação é poder. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.